13, continuamos nosso estudo sobre a região norte, porém não vamos concluir. Então, só relembrando, estudamos a região norte. A região norte ela é composta pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima e de Tocantins, tá? É a região de maior extensão territorial do país, tá? Cerca de 45% total do território brasileiro. Porém, ela abriga a segunda menor população dentre todas as regiões, que são em 5 regiões que nós vamos estudar. Nós estudamos algumas. Falta a região sul ainda. Nós já estudamos a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste. Agora estamos na região norte e concluímos com a região sul. Dentre essas 5 regiões, a região que abriga a menor população é a região centro-oeste e a segunda menor população é a região norte, tá? Então, tem uma baixa densidade demográfica, tá? Então, a região norte é um dos grandes vazios demográficos, como a gente já trabalhou na última aula. Então, nessa região, na região norte, nós temos a maioria das terras indígenas no país estão nessa região. E outro detalhe bem importante é a floresta amazônica, que ali se situa, tá? Então, essa região é coberta, então, em grande parte pela floresta equatorial, cortada por vários rios, como exemplo o Rio Amazonas, né? Que é o maior rio do mundo, tá? E ela é rica em diversidade natural e cultural. E ela vem sofrendo o desmatamento, sofrendo questões ambientais, que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Então, a região norte, então, ela abriga a Amazônia. A Amazônia, como vocês podem observar esse mapinha, ela vai ser dividida em 2 Amazônias, tá? A Amazônia, observando esse mapa, vocês vão ver que ela vai além dos limites da região norte, tá? Ela corresponde, então, a uma área ocupada por uma grande floresta equatorial e pega vários estados brasileiros e alguns países vizinhos, tá? País sul-americano. Como vocês podem observar aqui pela legenda do mapa. Então, a Amazônia Internacional é essa Amazônia que nós estamos vendo aqui, que está em território brasileiro e países vizinhos, tá? Então, ela abrange parte do Maranhão, parte do Mato Grosso, inclui também mais 7 países, que é a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa, além de estar inteiramente nesses estados aqui, tá? E aí, então, no Brasil, foi criado no ano 1953 o termo Amazônia Legal, que é o que? A Amazônia Brasileira, tá? Que permanece, que se apresenta no território brasileiro, tá? Essa denominação, esse termo, ele tinha a finalidade, então, de promover o desenvolvimento social e econômico dos estados que integram essa floresta, né? Os quais compartilham, então, têm semelhanças e têm desafios econômicos, políticos e sociais para serem sanados, tá? Então, a Amazônia Legal, a Amazônia Brasileira, abriga todo o bioma brasileiro Amazônia, tá? Contém ainda 20% do Cerrado e uma parte do Pantanal, então ele é riquíssimo, tá? Do Planalto Mato-Grossense, tá? Então, a maior área de biodiversidade está nessa região, na região norte, tá? E a Amazônia em si, antes nós estávamos falando das regiões, agora nós estamos falando especificamente da Amazônia Legal, tá? Que corresponde a 61% do território brasileiro, tá? Apesar dela ser grande, nessa região ela tem mais ou menos 21 milhões de habitantes, ou seja, 12,4% do total nacional, tá?
é a região aqui, essa região aqui, ela é a menor do país, tá? Nessa região. Mas, levando em consideração o total da região norte, ela fica em segundo lugar. O menor é a região centro-oeste, a menor densidade demográfica, tá? Os aspectos físicos, então. A região norte, como eu já falei para vocês, já destaquei, ela é uma das maiores reservas de floresta do Brasil e do mundo, tá? E, consequentemente, a floresta, ela interfere, influencia no clima e no relevo e na hidrografia da região, tá? Então, nós temos nessa região, a floresta amazônica, ela fica numa região que nós conhecemos aqui, a porção central, a planície amazônica, tá? Que vai se estender desde o litoral paraense, tá? No Pará, até as fronteiras do Brasil com a Colômbia e o Peru, tá? Então, aqui nós temos uma planície. Nós temos até áreas mais elevadas aqui, ou vizinhas, mas aqui a maior parte dela é planície. Então, os rios vão drenar para essa região. Então, por exemplo, o Rio Negro e o Rio Solimões vão originar o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. O único rio brasileiro que tem o regime misto, ou seja, o regime pluvial das chuvas e também do degelo das geleiras da Cordilheira dos Andes. É o único rio que tem o regime misto, então, tá? Então, ele compõe, o Rio Amazonas é o principal rio da bacia amazônica, tá? Temos outros rios aqui nessa região que também são importantes, tá? Nós temos os rios Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, tá? A bacia do Tocantins, Araguaia, que tem o rio Tocantins, que é o principal, o Araguaia, tá? E então, por ser uma região rica em rios, nós temos nessa região a instalação de algumas usinas, tá? Nós temos, por exemplo, a usina Belo Monte, tá? Que é no Rio Xingu, no Pará, que é a maior hidrelétrica integralmente brasileira, ou seja, dentro do Brasil, tá? Então, essa usina hidrelétrica foi inaugurada em 2016 e sobre fortes protestos, tá? Também temos a usina do Tucuruí, no Rio Tocantins, tá? No Rio Madeira, tem outras usinas também. Então, a construção das usinas nessa região, ela gera muitos conflitos. Por quê? Mesmo a energia da usina hidrelétrica sendo uma energia limpa, o que acontece? Para a construção de uma hidrelétrica, vai ser inundada uma área muito grande e com isso vai dar perca de biodiversidade, muitas espécies vegetais e animais vão desaparecer desse local, vão ser transferidas para outro lugar, no caso, espécies animais. Algumas espécies endêmicas vegetais também são retiradas, extraídas e levadas para outro local. Além disso, nós temos também o problema, tá? Do deslocamento das comunidades indígenas e outros povos das florestas, que tem que sair dali. Isso impacta diretamente na sobrevivência deles. E, além disso tudo, como é uma região, então, que é rica em vegetação, né? Quando se inunda essa região, as árvores permanecem embaixo da água e isso vai fazer, além da biodiversidade, vai trazer um efeito negativo, que é o aumento da emissão de gás carbônico, tá? Que vai ser resultante da decomposição da madeira que vai ficar sobre as águas, tá? Clima e vegetação. Então, aqui observando esses mapinhas, nós temos, então, a região norte, ela é cortada pela linha do Equador, tá? Aqui nós temos uma curiosidade. Tem um estádio de futebol que é chamado de Zerão, onde um time joga no hemisfério norte e outro time no hemisfério sul, tá? O centro do campo é a linha do Equador, tá? Então,
o clima é equatorial, ou seja, um clima quente e úmido. E no estado do Tocantins, o sul da Rondônia, é tropical semiúmido. Aqui, então, essa região, o clima ele é diferenciado, porque ele não está no litoral, tá? Ele é continental, porém, ele tem umas características muito parecidas como se ele estivesse no litoral. Por quê? Porque mesmo sendo continental, seria uma massa de ar seca, aqui, devido à grande umidade, pela presença de rios e pela vegetação, temos aqui abundância de chuva, tá? Então, característica do clima dessa região, tá? Esse solo aqui, essa vegetação, o solo amazônico, é muito pobre, tá? Prof, mas se ele é pobre, como é que a vegetação é tão exuberante, é uma vegetação tão grande, são árvores tão grandes? Por quê? É um ciclo da natureza. O que faz com que essas árvores sejam frondosas, bonitas, grandonas? Nós temos, então, umidade, chuva, perca das folhas, perca de galhos, perca de frutos, animais que morrem, entram em decomposição, e tudo isso gera matéria orgânica para o crescimento, para a manutenção da vegetação, tá? Então, essa camada que é composta por restos é a serrapilheira, que é o que propicia a condição da vegetação ser tão exuberante assim, tá? O que acontece? Quando as pessoas desmatam para fazer o plantio ou para a criação de gado, esse solo, ele não vai produzir, ele vai produzir no máximo 1, 2 anos e ele não vai mais produzir. Por quê? Porque ele é pobre, ele só é rico enquanto a floresta está em cima dele. E aí o que acontece? As pessoas desmatam lá um tanto e utilizam um ano, no segundo ano não produz mais. Eles desmatam outra área e assim vai indo. É uma consequência negativa em função do solo ser muito pobre, tá? Então, o solo se torna, depois que é retirada a vegetação, ele se torna impróprio para a agricultura, tá? Em relação à vegetação, que nós estávamos estudando sobre o solo amazônico, ela é composta por 3 padrões básicos. Nós temos a mata de igapó, que é aquela que fica na água, tá? Na beira do rio. Nós temos a mata de várzea, que é aquela mata que é atingida pela enchente quando o rio sobe. E no período de seca, ela fica numa região que não... Aí, na seca, ela permanece fora da água. Na enchente, tem água. E a mata permanece ali. Ela se adapta tanto à água quanto sem a água. E nós temos a mata de terra firme, que seria aquela mata exuberante, aquelas árvores mais altas, frondosas, tá? Então, em relação ao conteúdo, é isso. Fernando de Geografia, sejam bem-vindos a mais uma SAS TV. Nós vamos continuar falando do norte, paisagens ainda exuberantes. Pensar então na questão da floresta e no que a gente pode e está perdendo. A floresta amazônica é uma floresta equatorial, né? A floresta equatorial é uma floresta que tem aí calor e umidade constante. A nossa, então, Amazônia, ela é dividida em 2 categorias, a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Internacional? É a Amazônia que contempla a Amazônia brasileira, mais os pedaços de Amazônia que existe nos países no entorno. E a Amazônia Legal é a parte da Amazônia exclusivamente do Brasil. O relevo da Amazônia é uma depressão. O que é uma depressão? É uma área baixa entre relevos altos. Então, pensando na Amazônia, lá no norte do Brasil nós temos o Planalto das Guianas, uma área alta. Vem a Amazônia e depois a região central do Brasil, que é um planalto sedimentar. A Amazônia, então, é uma área rebaixada entre relevos altos, o que faz com que muitos rios
são drenados para a área mais baixa, que é o rio Amazonas. Então todo o entorno ali úmido, todo o complexo hídrico daquela região se concentra no rio Amazonas, o que faz do rio Amazonas um rio extremamente volumoso. Essa quantidade de água associada ao calor pela proximidade com o Equador, faz com que tenha muita evaporação e automaticamente muita chuva, o que faz então a Amazônia ter uma floresta equatorial, né? Uma floresta densa, latifoliada, justamente por conta do calor e umidade constantes. Mas a Amazônia tem variações de altitude. E essas variações de altitude muda, por exemplo, o tipo principal de árvores, né? Por exemplo, a Amazônia vai ser dividida em 3 categorias: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. O que significa isso? A mata de igapó é uma mata mais baixa e que fica constantemente inundada, fica muito próximo dos rios, nas partes mais baixas da Amazônia, e fica inundada o ano inteiro, todos os dias. A mata de várzea, ela é um pouco mais alta. Ela está inundada parte do ano. Parte do ano ela está, então, embaixo da água, outra parte o rio recua e aí eu tenho um período mais seco. Essa é a mata de várzea. E a mata de terra firme é onde não é inundado nunca e a vegetação ela é muito mais alta. Então, não importa se é uma época chuvosa ou não, essa mata não vai ficar inundada.